Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda neste culto que é transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Quero saudar você com a palavra que é lema para essa semana, uma palavra de Hebreus capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Como é bom poder, diante do esgotamento, muitas vezes, do cansaço, poder saber que em Deus encontramos descanso. Em Deus encontramos um lugar de refúgio e abrigo. E que esse culto também possa ser momento de recarregarmos as nossas forças diante de Deus, de renovarmos também a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Quero convidar você para juntos orarmos. Deus amado, te louvamos e agradecemos que mais uma vez podemos ouvir a tua palavra, que mais uma vez podemos celebrar culto a ti e também, ó Deus, obrigado que podemos contar contigo, também quando estamos cansados, sobrecarregados. Que tu alivies as nossas cargas, que tu renoves as nossas forças e que em ti também possamos buscar a fé, a palavra, o ânimo a cada dia. Assim oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ouvimos agora um hino e também a história bíblica das crianças. Olá, Lia! Zé, tu sabias que na Bíblia tem uma história de alguns homens que pescaram a noite inteira? Ah, Lia, então eles devem ter pego muitos peixes. Não, Zé, eles não pegaram nada. Como nada, Lia? Nenhumzinho? Não, Zé, nadinha.
amanheceu, eles chegaram à beira da praia. Quando estavam guardando tudo, chegou um homem. Era Jesus. Foi falar com eles e pediu para que voltassem para o mar e pescar novamente. Lia, eles voltaram e obedeceram a Jesus? Sim, Zé, eles obedeceram. Mas, Lia, se eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, mesmo cansados, eles foram novamente? Sim, e pescaram um montão de peixes. Voltaram e agradeceram a Jesus. E Jesus os convidou para serem seus discípulos. Que legal, Lia! Zé, tu sabias que nós podemos ser pescadores de pessoas? Lia, espera um pouco. Zé, o que é isso aí? Ah, Lia, é um anzol para pescar pessoas. Zé, mas não é assim que se pesca pessoas. Então, Lia, como se pesca pessoas para Jesus? Zé, é com a palavra de Deus, convidando os pais, os irmãos, vizinhos, amigos para irem no culto, ou falar de Jesus para eles. Então, esta é a história que se encontra em Lucas 5, 1 a 11. Beijos, amiguinhos. Até a próxima. Tchau! Tchau! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia.
leitura bíblica encontra-se no texto de Efésios, capítulo 5, os versículos 1 a 21, que falam assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo que nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus abençoe assim também o nosso falar, o nosso ouvir neste momento a respeito da sua palavra. Amém. Quanto tempo faz que você fez a sua confirmação? Ou talvez, se você veio de alguma outra denominação religiosa, talvez isso tenha um outro nome, primeira comunhão, crisma. Mas quanto tempo faz que você assumiu um compromisso com Deus e diante de Deus? Quantas vezes você se lembra desse compromisso firmado com Deus? Há quem entenda que a confirmação serve para dar valor ao batismo, já que batizamos crianças geralmente em nossa igreja. Pensando dessa maneira, é como se o batismo de crianças por si não tivesse valor e precisasse ainda de um outro momento para se tornar legítimo. Mas não é assim que deveria ser compreendido. Batizamos crianças para dar testemunho de fé que temos, de que Deus nos acolhe por sua graça amorosa, sem que ela precise ser conquistada por qualquer iniciativa da nossa parte. Batizamos em obediência também à ordem que o próprio Jesus nos deu, quando ele diz: vão e façam com que todas as pessoas se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como comunidade, somos chamados a nos empenhar para que também a segunda parte dessa ordem seja cumprida, quando Jesus diz: ensinando-os a observar tudo aquilo que lhes ensinei, tudo aquilo que lhes ordenei, para que isso também seja cumprido. Assim, confirmação,
esse compromisso, seja no dia da confirmação, seja em outro momento da nossa vida, faz com que a gente tenha de fato um comprometimento maior nesse chamado de Deus para cada um de nós. É a disposição para viver em comunidade, engajando-se pela continuidade da obra de Cristo a partir da vida comunitária, a partir do nosso dia a dia, da forma como nós agimos. Assim, a confirmação quer ser um testemunho público de um compromisso com uma vida dedicada a trilhar os caminhos de Deus. Há um tempo atrás, passamos pelo culto de confirmação em nossas comunidades e almejamos no final do ano fazer isso novamente. É também uma renovação da bênção de Deus que revela que Ele caminha junto conosco, que Ele caminha com seus filhos e suas filhas e não nos deixa desamparados. E eu te pergunto, você ainda lembra disso? Usando as palavras de Efésios, cada um de nós se compromete a andar como filho da luz, como ele menciona. O contraste é as trevas. Treva e luz, algo também bastante usado na Bíblia, em nossa palavra. De acordo com o conceito bíblico, a escuridão é algo ruim, é mal. E a ausência de luz deixa lugar para o mal, para o pecado, para a morte. As trevas são a condição em que vive o ser humano que não conhece a Deus, que não confia em Deus, o ser humano que não quer servir a Deus, aquele que não quer ser imitador de Deus e andar em amor. As coisas feitas na escuridão, ou seja, escondidas, não são boas e devem ser deixadas de lado. É ou não é verdade que quando a gente faz algo bom, bonito, a gente não precisa temer a ninguém, não precisa ser algo escondido. Pelo contrário, quando é algo ruim, que a gente até às vezes se dá conta e sabe que é algo ruim, a gente procura fazer de forma escondida. Isso já serve para a gente perceber o que é bom e o que é mal. Por outro lado, Deus é intimamente relacionado com a luz. Deus é o Pai das luzes, conforme Tiago 1,17. E a luz simboliza a presença de Deus e a própria essência de Deus é comparada com a luz. E isso acontece porque a luz é essencial para a vida. Precisamos de luz. Sem luz não há vida, assim como também sem Deus não há vida. Sem Deus não há vida verdadeira, nem terrena, nem eterna. Por isso Jesus também é comparado com a luz. Ele trouxe a luz de Deus ao mundo. Ele é o sol nascente, a luz que vem salvar a nós seres humanos, pecadores, das trevas e da sombra do pecado e da morte. E aqueles que o seguem, aqueles que seguem a Jesus, são chamados de filhos da luz. Por isso, andar na luz significa andar com o próprio Deus, crer em Jesus Cristo, vivendo numa renovação de vida que deixa de lado as coisas ruins, as trevas, o mal, a morte, o pecado, provando o que é agradável ao Senhor, agradável diante de Deus. E este compromisso de andar na luz, todos nós assumimos ou precisamos assumir em algum momento da nossa vida. Seja na confirmação, talvez para muitos já antes da confirmação, para outros depois da confirmação. Alguns têm um momento bem certo, marcado, que lembram dessa ocasião. Para alguns talvez é um processo mais contínuo.
independente de como ele aconteça, em que momento ele aconteça, é imprescindível que ele ocorra. Por isso eu convido para que você também pense, para que você agora olhe para a sua vida, para tudo aquilo que você já viveu até aqui, até hoje, e peço que cada um se pergunte para si, talvez em silêncio: eu tentei viver, eu busco viver como filho, como filha da luz? Seja sincero com você. Você busca viver como filho, filha da luz? Esse compromisso diante de Deus? Se a resposta é não, então que você saiba pedir perdão a Deus. Que você tenha um momento onde você se achegue a Deus, confesse a Ele, peça perdão. Se a resposta for sim, mas muitas vezes eu não consegui, que a gente também saiba pedir perdão a Deus pelas vezes onde caímos. E que renovemos esse nosso compromisso diante de Deus. Que cada um de nós possa olhar para si mesmo, para a sua vida, e renovar a sua disposição de andar como filho da luz. Que nós queiramos, de fato, assumir um compromisso com Deus. E isso é algo muito particular de cada um de nós. Não é o outro que vai tomar essa decisão por você, ou não é você que vai poder tomar essa decisão por uma outra pessoa. É individual. Por isso eu convido para você olhar para você, para a sua vida, para o seu agir, para você se recordar desse compromisso diante de Deus. Ah, mas compromisso, pastora, isso é algo difícil, né? Isso é algo bastante trabalhoso. Sim, nos dias de hoje, infelizmente, não são todas as pessoas que se interessam em assumir compromissos. Seja ela na vida pessoal, profissional, na vida amorosa, na caminhada com Cristo, na vida comunitária. No entanto, servir a um Deus que leva a sério os compromissos faz com que a gente também tenha que levar a sério o nosso compromisso diante dele. Jesus se comprometeu tanto que por amor se fez carne, se fez gente, viveu entre nós, assumiu todos os nossos pecados sobre si, entregou a sua vida numa cruz. E diante desse ato maravilhoso de Jesus, fica a pergunta: em que devemos nos comprometer para agora também mostrar a Ele a nossa gratidão? E eu convido a você assumir pelo menos 3 compromissos. Primeiro, assuma um compromisso de oração. Assuma um compromisso de oração. Orar é poder falar com Deus, é tocar o trono de Deus, é abrir, como se diz, as janelas do céu, é ter intimidade com Deus, é crer que nos momentos também de desesperança nós temos alguém para confiar, alguém para contar as coisas, é ver aquele Pai trazendo à existência as coisas que não existiam. Orar é saber que a mão de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar ou até mesmo pedir. Por isso, tenha um compromisso com a oração. Um segundo compromisso, que você assuma um compromisso com a palavra, com a Bíblia. Estude a palavra de Deus, medite nessa palavra, guarde-a em seu coração, ame-a, pratique-a na sua vida e faça dela a base para toda a sua vida.
É nela que você vai alimentar a sua fé. Ainda um terceiro compromisso. Assuma um compromisso com o reino de Deus. Quando Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele está nos dizendo para buscar o caráter de Deus, o testemunho de Deus, o testemunho de vida de Deus. E mais do que pregar com palavras, que nós também possamos nos tornar testemunhas vivas daquilo que Deus fez e faz na nossa vida e na vida das pessoas. Ter um compromisso com o reino de Deus é viver, é amar, muitas vezes até sofrer pelo reino, tendo como prioridade na nossa vida. Deus procura pessoas que estejam dispostas a assumir um compromisso sério com Ele, que queiram estar compromissadas com a oração, com a sua palavra, com o seu reino. E se você firmar esse compromisso diante de Deus, Ele também quer te ajudar nessa caminhada. Ele não vai te deixar sozinho, Ele quer caminhar contigo, Ele não te abandona, Ele quer estar com você, te amparar e te ajudar. Andemos como filhos da luz, filhos e filhas de Deus. Assumamos de fato um compromisso de verdade com Jesus. E que assim Ele abençoe a minha e a tua vida. Amém. realidade do Sino do Brasil Central é marcada por grandes distâncias, comunidades pequenas e membros profundamente comprometidos com a ISLB. É somente com o recurso da oferta nacional que é possível socorrer as comunidades mais fragilizadas, realizarmos monitoramento e planejamento missionário
em quase todas as comunidades de nossa abrangência. A realização de encontros de formação para a promoção da educação cristã contínua e formação de lideranças sinodais, além de viabilizar financeiramente o deslocamento necessário para o cuidado e acompanhamento com ministros e ministras no sínodo. Somos um sínodo que vive da solidariedade de outros sínodos, de paróquias e de comunidades. Neste longo período de pandemia, temos nos reinventado. As ofertas têm sofrido impacto. Por isso, nosso pedido é para que se deixem envolver pela gratidão por tudo que Deus tem nos concedido e pelo compromisso de sermos parceiros na missão de Deus, na qual temos o privilégio de participarmos. Quero te convidar para que juntos possamos orar. Deus amado, agradecemos-te por este momento que aqui tivemos de reflexão, que podemos ouvir a tua palavra, a tua orientação em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu queres te relacionar conosco e buscas também que tenhamos um compromisso contigo. Tu sabes que muitas vezes falhamos nesse compromisso. Muitas vezes temos boa vontade de andar contigo, mas às vezes esmorecemos, esquecemos. Por isso, de novo, nessa manhã, nesse dia, nesse momento, nós queremos renovar o nosso compromisso contigo. Que tu possas nos ajudar, Senhor, a estarmos comprometidos com a oração, a falarmos contigo, a contarmos tudo aquilo que vai na nossa vida, a assumirmos um compromisso com a tua palavra e nela nos abastecer a fé, e que também nos ajudes a um compromisso com o teu reino. Possamos também levar essa tua palavra, essa tua mensagem, o teu evangelho para tantas outras pessoas, seja com palavras, seja com atitudes. Que tu nos ajudes e que tu nos ampares. Que assim também estejas com cada uma que agora está junto, ouvindo esse culto, participando desse culto. Tu conheces a vida de cada um e também sabes o que cada um precisa nesse momento. Que tu possas agir na vida de cada um de nós, transformar, mudar, dar sabedoria, dar orientação. Abençoa cada lar, cada família, abençoa a nossa semana, cuida de nós, Senhor. Assim pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.